que o Ismânio e o Cláudio às vezes resolvem. Então, a nossa parte a gente fez. Alô, alô? Alô, alô? Adriane. Eu vou dar um ganho mais próximo. Adriane. Alô, alô? Mutação. Só um minutinho aí, tá? Tá escutando? Alô, alô? Alô, alô? Eu gosto de ser. E a Scout. O quê? Isso. Alô, alô? Alô? Tá bom. Já acertaram ainda? Já. Senta aqui. Adriane, só fico aguardando vocês e o pessoal técnico para a gente começar. Bom dia a todas e a todos. Vou pedir a gentileza de irem tomando os seus assentos, para que nós possamos começar, tendo em vista que a transmissão do evento é uma transmissão também online, e já está aberto o sinal para todos acompanharem. Bom, mais uma vez eu gostaria de iniciar agradecendo muito a presença de todas e todos vocês em mais uma palestra, né, em mais um evento que é promovido pela Procuradoria-Geral, através da nossa política de gestão de pessoas, que tem se esforçado para trazer para todos os integrantes do Ministério Público, sem qualquer diferença entre membros e servidores, já que nós estamos seguindo o nosso planejamento estratégico, buscando a unidade institucional, né, trazer uma série de assuntos que são interesse de todos nós. Alguns nos chacoalham um pouco mais, outros um pouco menos, mas é muito importante que a gente saia sempre da nossa zona de conforto, e por isso vocês já merecem ser cumprimentados por estar aqui e poder ouvir um pouco mais a respeito do que tem acontecido aí no dia a dia e no mundo moderno. Hoje nós vamos tratar de um assunto ligado à liderança estratégica e inteligência emocional. Essa palestra vai abordar os desafios institucionais do momento, as competências da era digital, o desenvolvimento de líderes e liderança no ambiente virtual e participativo. Eu queria cumprimentar a presença da psicopedagoga doutora Valéria Lourenço, que já esteve aqui numa roda de conversa nossa falando sobre bullying, né, questão digital, que foi algo muito interessante, aqui falado. Queria também, em nome de todos, cumprimentar a Daniela e o Scout, né, que estão aqui participando desse evento, e principalmente aquele que vem falar para vocês hoje, que é o professor doutor Armando Lourenço, doutor e mestre em administração pela FEA USP.
O doutor Armando é pós-graduando em filosofia pela PUC, pós-doutorando em administração pela FEA USP, professor convidado da Fundação Instituto Administração FIA USP PSEG e Casa do Saber, que por sinal é muito legal. Quem assistiu os cursos da Casa do Saber são muito interessantes. Diretor da Universidade Corporativa da Ernst Young, e a Ernst Young está entre as 10 maiores empresas do mundo no ramo de serviços profissionais, como auditoria, elisão fiscal, consultoria, transações, presente em 150 países, com sede em Londres Ele é colunista da revista Você S.A., versão digital, e do portal administradores.com. Palestrante em eventos nacionais e internacionais, escritor de livros e artigos na área de negócios, mentor da revista Exame. O professor Lorenzo, premiado como um dos 3 melhores Learning Leader dos anos 2016, 17 e 18 nos Estados Unidos, e diretor técnico da Associação Brasileira de Educação Corporativa. Professor Lorenzo, é uma grande honra recebê-lo aqui, como nosso procurador diz, nesse auditório, que é a Casa da Cidadania, né? E aqui nós estivemos conversando um pouco antes, aí, tomando um cafezinho, contando um pouquinho a respeito do Ministério Público, porque o professor dizia o seguinte: olha, eu sou do âmbito corporativo, privado, como é que é a instituição pública? Eu falei, senhor, fique à vontade, diga o que o senhor tem a dizer. As questões ligadas à liderança do ser humano, elas são comuns em todas as corporações, e aqui o senhor precisar chacoalhar, puxar a orelha, o que for preciso, nós estamos aqui todos dispostos a ouvir com muito boa vontade a sua palestra. Então, somos muito gratos aqui à sua presença no Ministério Público. Antes de começar a palestra, eu apenas gostaria de fazer 2 observações. Na palestra hoje, nós contaremos com recurso de legenda para o nosso público portador de deficiência auditiva, mais uma iniciativa do Ministério Público em prol da acessibilidade. Então, nós temos aqui uma televisão com legendas. E 2, após a nossa palestra, nós lembramos que haverá sarau no Memorial, que é um outro evento muito, muito interessante. Hoje a Gilda Gilmore e o Marcelo Avatar, no projeto Tom in Jazz, que vão celebrar a obra do maestro Tom Jobim. Então, eu, desde logo, gostaria de apresentar, em nome do Ministério Público, um certificado de agradecimento pela sua presença no evento de hoje. Tá? Muito obrigado. E desejar, desde logo, uma boa palestra. Obrigado. Bom dia a todos. E, bom, eu queria agradecer ao Dr. Paulo pelo convite, também pelas áreas regionais que estão assistindo, no interior, as pessoas, e destacar, né? Eu acho que é bem relevante a gente ver a área pública, mas não só a área pública, a área privada, o terceiro setor, todos, na realidade, com uma preocupação muito forte com o desenvolvimento de pessoas. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, o Brasil, eu acho que, pelo menos a expectativa que a gente tem, é que ele melhore o cenário econômico, mas para que ele cresça de maneira sustentável, se não houver formação de pessoas, se não tiver qualificação das pessoas, dificilmente a gente vai conviver, vai competir num ambiente globalizado, onde a competição seguramente é muito mais acirrada e, enfim, a gente precisa das pessoas com essa qualificação. A palestra de hoje, ela trata do tema liderança, claro que onde assim ela de uma vertente mais de comportamento, não necessariamente só de técnicas, mas a liderança, eu acho que é importante a gente encaixar esse tema dentro de uma visão um pouco de futuro, quer dizer, o que está acontecendo no mundo, né? E hoje eu acho que se a gente tem aí um driver que a gente tem, aí talvez um dos cenários fortes que a gente possui no mundo, no Brasil e no cenário internacional, é a questão do mundo digital. Quer dizer, a gente está mudando, de fato, para um outro patamar, para um patamar digital e que vai impactar na carreira e na vida de todo mundo. Quer dizer, nos empregos, a gente nem tem dúvida, né? Quer dizer, no Fórum Econômicos,
mencionando aí o grande impacto no emprego, claro que de forma positiva por um lado, mas um pouco temerosa por outro, porque a gente prevê que até 2025 nós teremos mais 133 milhões de empregos no mundo, mas perderemos 75 milhões. O que significa que a gente vai ter um superávit de 58 milhões. Quando a gente olha, e você fala, poxa, então é positivo, a gente no mundo digital, você vai ter um superávit de 58 milhões, é verdade. Mas se você olhar para 2017 e verificar o estudo da ONU, que mostra para a gente que 69% das crianças que entraram nas escolas naquele ano vão trabalhar em profissões que a gente não conhece, aí você vê o impacto que talvez desse superávit de 58 milhões, de fato, será de profissões que a gente desconhece. E não basta, na realidade, no mundo digital, todo esse mundo digital, você ter uma mudança só de tecnologia. Quer dizer, você aprender blockchain, inteligência artificial, robotics, data analytics, tudo, isso é importante. Mas sem a mudança do modelo mental, dificilmente a gente vai conseguir sobreviver. Porque ainda a gente vê uma grande parte das pessoas muito focada no mundo analógico. Então, quer dizer, quando você tem uma solução hoje e você vai resolver essa solução por via analógica, você não está trabalhando no mundo digital. Quer dizer, então, se você quer melhorar uma eficiência, por exemplo, de uma organização, a tendência tua é mexer em processo. Quer dizer, ou seja, mas no mundo digital é você colocar um robô para fazer isso. Então, você veja que a diferença é brutal. Quer dizer, e essa mudança vai impactar na liderança. Até porque a gente percebe que a primeira faixa de emprego, mais o staff que a gente chama, ela vai ser muito afetada na carreira. Quer dizer, quando a gente começa a trabalhar, muitas vezes as pessoas vão fazer operador de telemarketing, ou vão trabalhar no caixa de banco e tal. Todas essas funções, a tecnologia, ela de fato ela vai suprimir. Se não todas, uma boa parte, porque o país ele é desigual, então não vai impactar no país como um todo. Mas ele impactará. Então você veja que muitas mudanças vão acontecer. E a gente, para liderar, vai ser bem diferente. Quer dizer, ainda mais hoje, né? Quer dizer, hoje, quando você olha o Brasil, por exemplo, em 2025, hoje já é desafiador liderar. Mas se você olhar para 2025, 75% da nossa força de trabalho será constituída pela geração millennials. Quer dizer, ou seja, e é uma geração que é um desafio, não quer dizer que é pior ou melhor, mas é diferente de liderar. Então, se você não estiver preparado, de fato, para liderar com essas novas gerações e dentro de um ambiente de diversidade, a gente tem uma dificuldade grande. E aí entra o outro ponto da liderança, que é mais um desafio da liderança, que é trabalhar no campo da diversidade. Mas da diversidade, não só a diversidade de gêneros, e não confundindo sexo com gêneros, porque gêneros é uma amplitude muito maior do que o sexo, mas gêneros, gerações, etc. Você tem uma porção de diferenças entre as pessoas. Então, as pessoas, na realidade, precisam ser respeitadas. A gente precisa entender que cada um, na realidade, tem os seus desejos, cada um tem suas demandas, e a gente tem que cuidar disso. Quer dizer, eu tenho uma opinião particular, mas ela é uma opinião particular, né? As pessoas não precisam compartilhar com isso que eu penso. Mas o meu raciocínio é o seguinte: existe um mantra na sociedade que diz o seguinte: a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Eu não acho isso. Eu acho que a gente tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, e não como eu quero ser tratado. Porque como eu quero ser tratado, na minha opinião, eu acho que é um egoísmo muito grande. Porque, de fato, então, quando a gente pensa em se colocar no lugar das outras pessoas, não dá para falar assim, eu me coloco no lugar das outras pessoas, eu preciso me colocar de fato. Quer dizer, de fato, é você pensar como ela pensa, você sentir o que ela pensa, você respirar o que ela... Enfim, é você, de certa forma, olhar a partir daquela ótica e ter um tratamento. E o que eu estou falando para vocês, e não é um impacto só no ambiente de organizacional que a gente trabalha, profissão, é na profissão, é na escola, é na faculdade, é no ambiente de casa, quer dizer, ou seja, em todos os lugares a gente precisa ter uma visão de diversidade, quer dizer, uma visão forte, e esse é um imperativo, quer dizer, que a gente está vivendo. Um outro fator que a gente nota bastante nas organizações, quer dizer, dentro desse modelo da economia digital, o que a gente vê também é uma economia compartilhada, né? Então, hoje você compartilha patinete, você compartilha bicicleta, você compartilha casa. Então, ontem, por exemplo, eu estava com um colega que ele estava me comentando dos familiares dele, que são sogros dele. Ele vai passar agora uma temporada na Europa e ele tem uma aposentadoria, mas ele também faz alguns trabalhos de consultoria pela internet, e ele vai, virtuais,
e ele vai ficar 9 meses no Airbnb, vai mudando de casa em casa, ele tem a aposentadoria dele, quer dizer, ele vai fechar a casa dele aqui, ele baixa o custo dele e ele consegue sobreviver. Ou seja, e os serviços dele ele vai fazer isso, ele vai os virtual. Meu filho ontem estava comentando comigo, meu filho está indo para a área de tecnologia, comentando que ele está pensando também. Ele tem um site muito interessante que chama Nômade Virtuais, quer dizer, você, na realidade, você acessa esse site, você tem ofertas de trabalho, de emprego, e você vai se conectando em empregos em qualquer lugar do mundo. Então, você pode trabalhar morar em Portugal, trabalhar e fazer um projeto da China, de tecnologia, por exemplo, e você tem uma mudança completamente diferente. Quer dizer, esse conceito nosso de que você vai comprar uma casa com 20 e poucos anos e vai pagar uma prestação de R$3.000 por mais 20, 25 anos, isso é um conceito que acabou. Quer dizer, ou seja, isso impacta por completo no custo fixo das famílias, porque as famílias não vão ter esse custo tão oneroso, porque a gente consegue equilibrar isso na questão do compartilhamento. Agora, por outro lado, se por um lado você tem essa questão do emprego, como eu falei para vocês, que vai mudar, e você tem a questão da economia compartilhada, você tem as possibilidades do mercado, que a gente vem discutindo também, que é essa questão, será que a gente vai ter mais emprego ou a gente vai ter mais trabalho? E, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter mais trabalho do que emprego. Então, o relacionamento das pessoas com as organizações vai ser bem diferente. E não vai ser necessariamente um relacionamento só via emprego. E o relacionamento só via emprego, ele exige das pessoas um determinado tipo de competência. Mas se você for prestar serviço para outras empresas, você tem que desenvolver competências em você que as organizações que a gente trabalha, muitas vezes não propiciam esse ambiente, porque você tem que desenvolver competências de fechar negócio, de conquistar cliente, de negociar, que são coisas que a gente não está habituado nos dias a dia das organizações, a não ser as pessoas que trabalham no ambiente, na área comercial. Então, essa é a mudança que a gente vê de impacto muito grande nas organizações. Agora, quando a gente fala da liderança, descendo para esse campo da liderança especificamente, o que eu venho percebendo no mercado, e olha, eu já trabalho há 40 anos, quer dizer, na vida acadêmica há 32 anos, o que eu percebo é que uma parte dos líderes, e eu não sei se todos a gente poderia chamar de líderes, talvez chefe ou líder, a gente precisaria ver um pouco aí a classificação, mas uma parte dessas pessoas, ela é promovida só por questões técnicas, quer dizer, ela conhece tecnicamente o que ela faz, e geralmente ela é promovida por isso. Quer dizer, o que acontece? Você entrega bem, você não tem erro, você entrega no prazo, você tem um bom relacionamento com o gestor, e aí você foi promovido. Mas isso não significa que você tem condições de continuar na função. Porque, veja, conhecimento, ele é uma parte, mas como usar esse conhecimento é uma outra parte também relevante. E aí a gente cai no campo do que a gente chama no mercado de soft skills, ou seja, de questões de comportamento, que vão além, na realidade, do conhecimento. E a gente tem muitas dificuldades em lidar com as pessoas. Por quê? Porque a pessoa, o chefe novo, o que ele faz? Quando ele está nesse ambiente, que ele acaba de ser promovido, como ele não tem experiência, ele não quer que nada saia errado, ele centraliza tudo nele. Só que na medida que ele centraliza tudo nele, aí ele fica atolado de serviço. E por outro lado, qual a consequência? Se ele está atolado de serviço, ele não consegue desenvolver pessoas. Se ele não desenvolve pessoas, ele não tem uma equipe formada. Se ele não tem uma equipe formada, ele não agrega valor para as organizações. Então, você veja que o ponto, na realidade, da gente agregar valor, ele é fundamental. Ou seja, isso é muito importante. Então, mas a gente parte do princípio, nessa questão de liderança, que o conhecimento técnico ele é muito importante, mas, sem dúvida nenhuma, ele não é suficiente para você comandar. E esse é o desafio. É o desafio que você tem de lidar com pessoas. Porque as pessoas, a gente tem uma organização. As organizações, sejam elas públicas, privadas, do terceiro setor, elas têm uma cultura, teoricamente, predominante. Mas não quer dizer que as pessoas não tenham agendas ocultas, no bom sentido da palavra. Quer dizer, cada um tem seu interesse, cada um pensa na sua carreira, cada um está querendo casar, precisa ganhar mais, outro está querendo fazer uma pós-graduação, outro está pensando em mudar de país. Quer dizer, as pessoas têm as suas agendas. E isso não quer dizer uma coisa ruim, significa só que as pessoas têm agendas diferentes. Agora, você imagina, a pessoa que está liderando, se ela não percebe essas nuances de cada um, como ela vai liderar? Como é que você vai motivar uma pessoa que você não conhece?
Então, as organizações, elas têm responsabilidades por ações de motivação, no que a gente chama institucionalmente dizendo. Mas os líderes também têm responsabilidade. Aliás, é um pensamento meu. A gente responsabiliza muito a área de recursos humanos por determinados aspectos que acontecem nas organizações, mas na prática, quem executa as estratégias de recursos humanos, quem executa as políticas de recursos humanos são os líderes. É aí que a gente pega. Então ele não para no recursos humanos, porque não adianta você falar assim, mas o sistema de avaliação de desempenho não funciona. Tudo bem, mas quem faz a avaliação não é o RH, quem faz a avaliação é o chefe, quem faz a avaliação é o líder. Então, no fundo, quando você olha esse tipo de problema, é aí que você sente a grande diferença. Por isso que eu comento que o diferença. Agora, esse é o número. Ou seja, de cada 100, esses especialistas comentando, de cada 100 gestores desligados no Brasil, 83% são desligados pelo comportamento e 17% por questões técnicas. Quer dizer, o mantra é esse, você contrata pelo conhecimento e desliga pelo comportamento. E isso a gente tem, isso não quer dizer que a pessoa tem um comportamento, no pior da palavra, mas pode ser na parte mais da ingenuidade, da inocência. Você também não sabe se relacionar com pessoas. Essa é a dificuldade. Só que você, numa empresa, se você não tiver aliados no bom sentido da palavra, você não consegue implementar projetos. Porque você quer, mas as pessoas não ajudam. Se você quer, na realidade, ter uma equipe, o que adianta só você ter uma equipe que você retém as pessoas? Esse questionamento de retenção, essa questão de retenção nas organizações, ela é muito questionável. Porque, na prática, a gente não precisa reter todo mundo. Algumas pessoas vão embora mesmo, gente, senão as outras não sobem. Isso faz uma parte da vida. A preocupação, talvez, com quem a gente vai reter, mas o grande chave da questão é o compromisso que as pessoas têm que trabalhar na empresa. É o engajamento que as pessoas têm que trabalhar na empresa. Então, se você, por exemplo, um exemplo concreto, vamos supor que você tem uma equipe pequena, você administra 5 pessoas, então você gasta, um número hipotético, né? Você tem lá R$2.000 entre salários e encargos, você gasta R$2.000 com cada um. Você tem uma folha de pagamento de 10 mil. Só que se 2 dessas 5 estiverem procurando emprego, você não tem mais 5 pessoas. Você tem 3 e um pouquinho. Porque quando a pessoa resolve procurar um emprego, ela não está mais trabalhando na empresa. Ela mudou a perspectiva dela. A perspectiva dela já é outra. Porque ela vai trabalhar lá pensando que ela vai para algum outro lugar. Então você veja, só que com uma equipe que não tem compromisso, então você está gastando X e tendo está gastando 5 e tendo uma produtividade de 3,5. Significa que você baixa o resultado e a operação vai ruim como um todo. Então você nota que o engajamento, que eu tenho um aspecto financeiro, mas ele poderia impactar em aspectos qualitativos, de projeto, de resultado, etc. Ou seja, a falta de compromisso das pessoas, ele gera uma série de problemas. E o líder, muitas vezes, a proximidade do líder faz uma diferença brutal nessa questão do engajamento das pessoas, porque você sentir o líder perto de você, ajudando a pessoa, e o ajudando não é só concedendo um benefício aqui ou ali, não é nesse aspecto, isso também pode ser dentro da política da organização, mas é no sentido de colaborar, estar próximo da pessoa, porque às vezes você passa por determinadas situações que você não sabe como conduzi-las, e o duro é quando você não sabe como conduzi-las e o seu chefe também não sabe. Aí você fica no mato sem cachorro. Então, o que eu sempre falo, bom, e agora? Então, esse é o número que eu estava falando para vocês. Quer dizer, ou seja, todo esse quadro, ele envolve que em 2025, a gente vai ter 75% da força de trabalho pela geração millennials. E a geração millennials, algumas pessoas falam algumas coisas e tal, mas esse é o mundo, gente. O mundo é concreto. A gente não vai contratar as pessoas em Plutão, Mercúrio, Vênus. É no Brasil mesmo. Se a gente vai trabalhar aqui no Brasil, a gente precisa ajustar o ambiente empresarial de maneira mais inclusiva para essas pessoas. Não adianta a gente mudar. Esse é o quadro que a gente tem. Então as organizações têm que mudar. Elas têm que mudar o modelo de administrar para que a gente possa liderar essas pessoas também. Ou seja, aí tem impacto da organização, tem impacto da liderança, tem impacto das pessoas, mas é bom, até eu comentar essa questão do impacto das pessoas, que muito embora a apresentação de hoje esteja falando de liderança, mas a gente tem que lembrar também o papel do liderado, dos profissionais, porque não dá para você responsabilizar tudo o líder, porque os líderes são humanos. Os líderes são pessoas, a gente erra, não tem como você acertar tudo. Agora, o que eu falo, se o líder ou a líder, eles estão trabalhando dentro de condições legais, quer dizer, ele está praticando ações legais, e ele está dentro de critérios morais,
algumas atitudes que a pessoa tenha com o colaborador pode ser até um ganho de desenvolvimento para ele. Porque senão nós não podemos, é muito difícil a gente viver num ambiente que você não vai ser desafiado. Então, ou seja, por parte do funcionário, do colaborador, ele também tem que começar a aprender a lidar com frustração. Essa é a grande realidade. Mas lembra que eu falei, dentro de questões morais e dentro de questões legais, lidar com frustração faz parte. E a gente vê muita dificuldade, as pessoas têm uma dificuldade, aí vem por uma questão de educação, etc, etc, que a gente vem das famílias e que a pessoa não está conseguindo lidar com frustração. Esse é um drama, então a pessoa precisa. E falando ainda mais, não é a questão só do líder, como eu disse para vocês, também do funcionário. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo e foi uma coisa muito legal. Eu telefonei para ela, pedi para que ela viesse falar comigo, e ela foi na minha sala e eu pedi para ela fazer um estudo para mim numa planilha de Excel. Ela é muito boa nisso. E ela entendeu, tal, ela fez umas perguntas, Armando, você vai usar para isso, para isso, para isso. Ela tem 26 ou 27 anos, agora está com 28, que ela saiu, está na nossa empresa, mas no Canadá. E aí ela saiu, mas ela saiu da sala, fez umas perguntas, para que você vai usar isso? Eu falei, eu vou fazer isso, tal. Quando foi de tarde, ela me mandou a planilha, e ela telefonou, falou assim, Armando, eu posso ir aí te explicar a planilha? Eu falei, pode, tal. Quando ela chegou, eu abri aquela planilha, eu falei, pô, mas tá tudo diferente do que eu pedi para você, eu pedi uma coisa, você fez outra. Ela falou, mas dá uma olhada se essa planilha do jeito que eu fiz não é melhor para você tomar a decisão que você quer. Você percebe o que é fazer a diferença? A pessoa poderia trabalhar pelo 5º dia útil, ou pelo último dia do mês, que é quando você ganha o seu salário. Isso é você viver como uma paisagem. Quer dizer, agora, se você opta por uma postura profissional mediana, é difícil ter uma carreira surpreendente. É difícil a gente ter uma carreira surpreendente quando a pessoa faz essa opção. Então, a questão de agregar valor, ela não está vinculada só à liderança, ela está vinculada a qualquer posição que a pessoa tem na organização. Eu estou te falando, é uma planilha de Excel, mas é uma planilha que talvez se eu passasse para outra pessoa me entregaria exatamente o que eu pedi. Mas ela não fez isso, ela foi além daquilo e foi uma coisa positiva. É bem verdade também que eu sou uma pessoa muito aberta e aceito esse tipo de coisa. Eu sei que nem todas as pessoas têm esse nível de liberdade, mas a gente precisa aprender a ter, porque senão a gente não vai crescer, porque as pessoas que estão embaixo têm muitas ideias, e se a gente não escuta, as pessoas dominam a operação, eles sabem exatamente, e a gente tem que escutar essas pessoas. Agora, a pergunta é, você está preparado para liderar em 2029? Essa é uma pergunta. Porque, veja, e muitos, talvez daqui, já sejam líderes e tenham essa consciência de estar preparado para liderar em 2019, mas será que você está preparado para 2029? Então, você imagina, hoje você lidera um jovem de 24 anos. Só que em 2029, você tem um jovem que hoje tem 14 e que vai ter 24 anos em 2029. Esse de 24 anos de 2029 vai ser uma pessoa completamente diferente do 2019. Então, veja, as competências que a pessoa tem hoje como líder, talvez não sejam suficientes para liderar uma pessoa que vai ter 24 anos daqui a 10 anos. Só que o Brasil não vai congelar 10 anos, você vai se desenvolver e daqui a 10 anos você vai estar pronto para liderar. Todos os dias vão entrar pessoas nas organizações. A gente precisa aprender todos os dias. Então, a velocidade que a gente tem que ter de aprendizado é uma coisa que depende, inclusive, da gente. Agora, esse é o segredo. Quer dizer, quando a gente fala, se o segredo é como é que a gente vai se desenvolver para um mundo que a gente desconhece. Porque hoje a gente fala do digital e a gente está tendo uma verdadeira revolução digital. Mas o Brasil já passou por uma revolução tecnológica na década de 80, na época que a gente chamava de informatização. Aí se chamava de mainframe, IRP, se tinham outras tecnologias, que são importantes hoje também. Mas a diferença não é só a tecnologia, a diferença é a velocidade. Naquela época a velocidade era menor, hoje uma velocidade de mudança é cada vez maior. Então é difícil você, na realidade, falar o seguinte, como é que eu vou ser se a gente não sabe o mundo que vai acontecer? Então se você não tiver algumas competências, eu vou destacar aqui, a gente tem várias. Quer dizer, eu acho que a questão da estabilidade emocional, essa questão da estabilidade emocional, ela é muito importante. Porque eu vejo sempre, se você é o chefe, você é a líder, você recebe uma pressão de cima, da mesma forma que vem, você repassa, você acaba o time que está embaixo de você. O papel da pessoa é esse, é de ser um colchão. É importante que a pessoa entenda isso. Faz parte do papel da pessoa. Eu não estou querendo dizer que eu sou a favor desse ambiente de pressão, mas ele existe.
E se a gente existe, a gente tem que liderar, de certa forma, para ter um time comprometido. Se você não tem um time comprometido, como é que você vai conseguir fazer com que as pessoas façam o que é preciso ser feito? Agora veja, o líder não é aquela pessoa que faz com que as pessoas façam o que tem que ser feito. O líder atual é o que faz com que as pessoas façam o que deveria ser feito, querendo fazer. Essa é a diferença. Só fazer, a gente tem técnicas que a pessoa pode fazer, que não estão corretas. O correto é a pessoa fazer querendo fazer. E aí, como é que ela faz querendo? Quando ela vê significado no que ela faz, quando ela vê propósito no que ela faz. E o papel dessa transmissão, da materialização do significado e do propósito, faz parte da liderança. Você fala, poxa, mano, mas eu tenho tempo, você está falando tanta coisa, não dá tempo de fazer tudo isso. Bem-vindo a bordo. É isso aí. Eu também não tenho tempo. Ontem uma pessoa perguntou para mim assim, como é que você faz, amor? Você escreve na CCA, está fazendo pós-graduação, e tem um cargo de liderança, escreve livro, não sei o que ler. Ela perguntou para mim, era uma pessoa que trabalha lá onde eu trabalho. Eu falei assim, hoje eu acordei 5 horas da manhã. Que horas você acordou? Eu fui dormir 00:30. Eu fui dormir mais cedo, eu fui dormir 00:30, por exemplo, eu durmo 1h30. Fui dormir 00:30 porque 5 horas eu tinha que acordar, porque eu tinha que entregar um concurso que eu estou fazendo, eu tinha que acordar cedo para fazer isso. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Eu não estou falando para você levar a vida que eu levo, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que é possível, desde que você tenha disciplina e propósito. Ou seja, na vida. Esse é importante que a gente tem. Então, essas competências, por exemplo, daí, uma que eu acho que vale a pena a gente destacar também, é a questão do que a gente chama no mercado de ownership, ou seja, senso de dono. A gente precisa de pessoas com senso de dono, que sabe que se comprometam com aquilo, que realize, que você dá uma atividade para a pessoa, ela vai até o fim. Não dá para falar, não deu certo. Como não deu certo? Então, veja como faz para dar certo e entregue como faz para dar certo. Essa é a diferença que a gente tem nas organizações. Porque a gente faz muita crítica às pessoas. Eu vejo, por exemplo, na universidade, eu parei de lecionar na graduação. Mas eu lembro uma vez que um aluno, parei o ano passado, uma vez o aluno falou para mim assim, professor, eu trabalho numa empresa, lá tem um fundador, e começou a fazer uma série de críticas para o fundador, né? E ele queria, na realidade, que eu ele desse um parecer favorável ao que ele estava falando. Eu falei para ele, olha, eu não vou dar um parecer porque eu não conheço a pessoa, seria a leviandade da minha parte, e estou escutando só você, mas eu posso te dizer uma coisa, existe uma diferença entre o dono da sua empresa e você. E o aluno perguntou, qual? A empresa. Ele tem uma e você não tem nada. É só uma pequena diferença. Quer dizer, então, é muito fácil você criticar as outras pessoas, mas você não fazer. Então, esse dono da empresa, gente, você trabalhar numa empresa de grande porte, você tem tudo, você tem staff para tudo, é marketing, RH, etc. Quando você começa de uma pequena empresa, você faz tudo, você resolve tudo. É uma pessoa diferenciada. E você vem só fazer crítica. Então, quando a gente fala de senso do dono, eu não estou falando do empreendedorismo externo, estou falando do intrapreneur, quer dizer, o empreendedor interno, aquela pessoa que age numa empresa como se fosse dono, muito embora ele não seja dono da organização. A outra questão que eu vejo nesse ambiente para a gente destacar é a liderança por influência. Então, por exemplo, quem tem filhos aqui, a gente sabe, por exemplo, eu tenho filhos, né? Eu tenho o Pedro, que tem 22, e a Marcela, que tem 24. São diferentes, completamente diferentes. Mas tinha uma coisa que era interessante, eu e minha esposa está aqui, que a gente fazia quando eles eram pequenos. Tinham bebezinhos, eu tinha um lamês, eu ia lá no quarto, botava o dedo assim no nariz, para saber se ele estava respirando. Era uma preocupação que eu tinha. Pois eles cresceram, ficaram adolescentes. Adolescente não dá, você tem que conversar com o adolescente. Senão você não consegue resolver nada. Se você for num embate com o adolescente, você perde tudo. Você tem que conversar com essa pessoa, com ele. E depois, quando vira adulto, você tem que aconselhar. É o que você pode fazer. Nas empresas, a gente tem gente que é o bebê, tem gente que é o adolescente e tem gente que é o adulto. Independente da idade que a pessoa tenha. E o gestor precisa entender isso. Cada um ele vai dar um tratamento diferenciado. Alguns ele vai ter que quase que colocar o dedo na respiração. O outro ele vai ter que fazer um aconselhamento. E o outro ele vai ter que ter muita conversa. Não tem jeito. Esse é o mundo. Quer dizer, ou seja, então, ou você tem essa predisposição, ou você não fica. E agora, se eu tivesse que escolher, na realidade, 2 competências dessas, eu acho que eu escolheria essas. Quer dizer, adaptabilidade. Como a gente não sabe para onde o mundo vai, é importante que seja adaptável para qualquer mundo que apareça. E aí baixar a resistência mesmo, porque as pessoas têm hábitos muito enraigados, você não muda nada. Quer dizer, a maneira de pensar, ela é muito difícil, então você não faz nada diferente. Então, se você não entender que o mundo vai mudar, e não adianta falar assim, mas eu tenho uma experiência de 25 anos, às vezes não.
Às vezes a pessoa tem uma experiência, ela repete há 24 anos o que ela aprendeu no primeiro ano. Então, ela não tem 25 anos de experiência, ela tem 1 ano de experiência e repete há 24 anos aquilo que ela aprendeu no primeiro ano. Então, você veja a grande diferença. Então, não adianta, a gente precisa ter essa predisposição para mudar, não vai. E a aprendizagem ágil é isso. Quer dizer, você tem hoje, se você não aprender continuamente, e o ágil não significa de você aprender só rapidamente, mas é a prontidão para aprender. É você estar pronto, o mundo está mudando, gente. São novas formas de contratação, é dígito, é economia isso, é economia daquilo. E dizer que não tem acesso à informação, nossa, você tem plataformas aí com cursos gratuitos, você tem Veduca, você tem EDX, você tem Coursera, você tem não sei o quê, quer dizer, ou seja, e você tem videoaula, você tem e-books, você tem... O difícil talvez seja para a gente, nessa mundo de informações, é você fazer uma curadoria daquilo que é bom ou daquilo que não é. Mas é possível você ter desenvolvimento por um custo acessível e de graça. O custo vai ser o quê? De horas. Mas aí a diferença vai no que a gente chama de atitude. Aquele que tem atitude para fazer e aquele que não tem atitude para se desenvolver. A diferença é essa. A diferença não está no custo da educação mais. Já foi. Hoje a diferença. Agora, uma pergunta que a gente tem para frente é: será que a gente vai ter líderes como agem como os de hoje? Não, gente. O ambiente está mudando muito, o ambiente cada vez mais participativo, ou seja, hoje, na realidade, a maneira das pessoas que estão vindo para as organizações, elas têm uma forma diferente de lidar com a hierarquia. E eu acho até melhor a forma delas, mais transparente, melhor, mais verdadeira, mais genuína. E a pessoa precisa aprender a lidar com isso, aprender a lidar com quem está em cima. E você tem um ambiente virtual, quer dizer, ou seja, a gente motivar uma pessoa olhando presencialmente é uma coisa, motivar a pessoa virtualmente é completamente distinto. Então, o liderança, na realidade, nesses dois mundos, virtual e participativo, ele tem uma ótica completamente distinta. Agora, é possível desenvolver líderes? Essa pergunta todo mundo me faz. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que sim, eu acho claro que... Se eu não acreditasse que é possível desenvolver líderes, eu teria que te dizer que eu acho que as pessoas nascem prontas. Eu não acho que as pessoas nascem prontas. As pessoas mudam todos os dias. Eu, por exemplo, sou uma edição diferente de 2018. Espero que melhor. Todos os dias a gente muda. Então, é importante a gente lembrar que essa capacidade que a gente tem de melhoria, ela é contínua. Então, existe uma teoria muito interessante do professor Macau, da Carolina do Norte, onde ele mostra, veja interessante os pilares que ele fez, mas aqui é uma teoria para desenvolvimento de liderança. É importante você entender isso. Ele mostra o seguinte, que 10% do teu desenvolvimento como líder, gerente, coordenador, enfim, chefe de uma maneira geral, líder, ele é proveniente de treinamentos, sejam online, presenciais, autoestudo, enfim, toda a educação formal que a gente recebe, 10%. 20% vem do que a gente chama de orientação prática, o termo correto seria apprenticeship, mentoring, é você ter uma pessoa mais sênior que você te ajudando na carreira, e 70% advém das missões delicadas que você passa, são experiências. E daqui, se você pensar bem, lembra bem, quantos por cento você aprendeu de toda a educação formal que você recebeu? Mas você vai lembrar das pessoas que te ajudaram na carreira, que são os 20%, e de algumas experiências que você teve, são inesquecíveis, para o bem e para o mal. Então você veja que a gente tem que focar nos 10%, mas entender que isso não é suficiente. E que 90% do desenvolvimento, ele está concentrado nesses dois pontos, que estão a liderança, que estão a questão da orientação prática e da questão da experiência. Você fala para mim assim, Armando, mas eu também não tenho com quem conversar. Veja, eu ontem, por exemplo, eu tenho lá o LinkedIn, eu não sei se o LinkedIn cobra isso das pessoas, acho que não, para eu pelo menos não recebo nada, então eu recebi lá uma mensagem, você é considerado um especialista no mercado de carreira. Se você apertar esse botão aqui, você vai ver uma porção de pessoas querendo aconselhamento. Pum, apertei, lotou uma porção de gente lá querendo aconselhamento. Eu me preparei para domingo à noite eu tentar responder, ajudar as pessoas. Mas é uma pessoa, o que vai acontecer? A pessoa, eu vou ajudar as pessoas, faço isso com coração. Mas eu não vou ganhar nada, mas eu vou ajudar uma série de pessoas. Como eu, tem várias pessoas que vão ter. Então, você dizer que você não tem aconselhamento de carreira, que você não tem essa possibilidade, a diferença de quem apertou aquele botãozinho do LinkedIn para falar comigo e quem não apertou são duas as diferenças. Atitude e conhecimento.
Talvez a pessoa não tenha apertado por não conhecer o que eu estou falando agora, e a outra, muitas vezes, conhecer e não ter atitude de apertar o botão. Porque apertar o botão significa eu responder e a gente trocar algumas informações, que pode ser por Skype, pode ser pelo LinkedIn, seja lá por onde for. Então você veja que essa transformação da liderança é muito grande. Agora, para você mudar, eu acho que esse slide, eu foco aqui um pouco nessa questão mais de experiência, ele é chave no sentido de você mostrar o seguinte, veja, algumas perguntas você tem que fazer. Que experiências você tem que ter para ter um bom desenvolvimento de carreira? Algumas experiências estão dentro das organizações, mas outras experiências não. Se você quer desenvolver uma capacidade de inovação, e às vezes no ambiente que você não tem essa possibilidade, você tem diversas oportunidades externas que você pode desenvolver num projeto de inovação e de criatividade e que você vai desenvolver essa competência. Se você quer se humanizar um pouco mais, porque eu sei que o ambiente corporativo às vezes traz nem sempre os benefícios que a gente gostaria, e a gente quer se humanizar um pouco mais, você pode fazer trabalhos de voluntário, você pode fazer trabalho de responsabilidade social, e você vai ver o que é o mundo real mesmo, o que as pessoas passam quando você tem uma atividade voluntária, por exemplo, com jovens que trabalham com alta vulnerabilidade, com pessoas com portadores de deficiências, ou seja, você vai conhecer o mundo dessas pessoas, por exemplo. E aí você vai entender que talvez você esteja num patamar diferente e deixar de reclamar um pouco e falar que o mundo é outro. E a gente precisa olhar de outra forma. E talvez você consiga começar a ter essa capacidade de humanização. Mas volto a dizer, tudo isso envolve atitude. Mas envolve atitude. Mas quando eu conheço as pessoas que estão lá em cima, que tiveram uma carreira, que subiram, elas tiveram uma atitude grande, é que a gente não enxerga isso. Porque você, quando vê uma pessoa lá em cima, você vê a foto só. Você não vê o filme dessa pessoa. Só que o filme dessa pessoa não foi fácil. Ele teve muita persistência, teve muita gente que não ajudou, teve horas que ele teve que contornar situações, ele teve muita inteligência emocional, ele teve muita estabilidade emocional, senão ele não conseguia sobreviver. É que a gente tende a ver só a foto, né? Chegou lá, parece que é fácil. Então o pessoal fala assim, o Armando é diretor, tal. Tudo bem, mas não nasci diretor, né? Você entende? Eu não nasci nem trabalhar, eu trabalhava. Então você veja, eu era bebê, eu fui crescendo, e assim diversas pessoas que eu vejo na carreira. Então é importante a gente visualizar e entender que as experiências são necessárias. Para a gente finalizar, encerrando aí dentro do horário previsto, é o que a gente tem, aquela questão de quais são os desafios para a gente gerenciar pessoas, mas na perspectiva não de RH, na perspectiva da liderança. E o primeiro deles é a atração. Sabe, é muito importante que a gente seja uma organização que atraia bons profissionais, que atraia talentos. A área de recursos humanos é importante para fazer isso? A área de comunicação é importante para fazer isso? Mas os líderes também são importantes. Que você, como líder, é uma referência no mercado, de tal maneira que as pessoas falam, eu também quero trabalhar nessa organização, e ter esse tipo de desempenho, performance que essa pessoa tem, você vê que a capacidade é importante. Um outro ponto que está ali, na verdade, é o engajamento. O engajamento é o que eu falei para vocês. Ele está intimamente ligado ao resultado das organizações, pode ser em projetos ou financeiros, mas ele está intimamente ligado. E aí vai muito da aproximação do líder. E eu vejo, por exemplo, tem líderes ou chefes que desconhecem determinadas facetas dos funcionários. A gente precisa estar muito próximo. Não pode ser surpresa você como líder. O problema não pode, pumba, de repente acontecer. Você tem que ir monitorando aquilo devagarinho e tem que entender o que está acontecendo nas pessoas. E, por fim, a avaliação de performance e desempenho. Quer dizer, eu vejo muita gente falando assim, eu não recebo feedback, ninguém me dá feedback se eu estou indo bem ou mal, tal. O feedback é uma coisa importante. É verdade que eu sei que muita gente não dá feedback. Mas o pulo do gato no desenvolvimento da pessoa não é o feedback. É o que a gente chama de feed forward. O que significa isso? É o que vem depois. Porque se você pontuar para uma pessoa, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso, mas ela é júnior no sentido de saber resolver aquilo que você pontuou para ela, ou quem está em cima tem que ajudar. O pior dos mundos é se que alguém pontua e também não sabe como te ajudar. Aí você não está no pior dos mundos. Porque, ou seja, a gente precisa de uma maturidade como liderança que você pontue, quer dizer, a gente precisa melhorar nisso e também vários pontos positivos, mas que ajude a pessoa a melhorar no aspecto. Então, eu acho que esses pontos que eu gostaria de destacar para vocês, ou seja, eu acho que esses são papéis de liderança. Não é fácil você liderar, vão ter horas que a gente acha que está fazendo tudo errado, essa que é a grande realidade. Tem horas que a gente pensa, é melhor parar tudo que eu estou fazendo, eu também já tive esses momentos, mas são momentos. Eu acho que quando você olhar para trás,
E é legal você olhar e falar, eu deixei um legado. Quer dizer, se você tiver condição de deixar um legado, isso é uma felicidade muito grande. Agora, nós vivemos num ambiente que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então não adianta só você pensar em legado da sua carreira. Hoje as pessoas estão vivendo e vão viver, muitos daqui vão viver, eu talvez não, eu sou mais velho que muitas pessoas daqui, vão viver 100 anos, 110, sei lá, e você vai ter várias carreiras. Então, quer dizer, a aposentadoria não para por aqui, ela vai além disso. Então, o que a gente está discutindo hoje, ela não vale só para o momento de hoje, para a sua carreira na organização que você trabalha, mas, enfim, nas carreiras que você vai ter. Hoje o conceito não é de uma carreira, é de várias carreiras. Lembra bem da relação do emprego e trabalho. Esse é o mundo que a gente poderia ter. Eu estou deixando aqui para vocês alguns contatos. Eu gosto muito desse tema, deixei aqui o meu e-mail. Eu tenho, depois se quiser a apresentação, depois eu posso deixar com alguns. Eu deixei ali, eu tenho o LinkedIn. No LinkedIn eu escrevo artigos sobre educação e sobre liderança. Eu tenho um canal no YouTube. Lá eu divulgo vídeos sobre liderança e sobre carreira, mas também num tema muito particular que eu adoro, que é a gestão de empresas familiares. Então eu gosto de divulgar lá. E esses são aí os canais que as pessoas têm para me seguir. Eu queria dizer que eu me sinto muito honrado para vir aqui. Eu estou muito feliz. Eu acho que queria, em nome do Dr. Paulo, agradecer muito também a Adriane, que me convidou. Eu acho que o Brasil está melhorando muito. Eu sou uma pessoa que acredita muito nesse país e eu acho que as instituições têm que fazer alguma coisa e acho que esse é um caminho. Não sei se eu vou colaborar quanto deveria, mas de uma maneira geral, a bola já foi chutada e acho que agora a questão é crescer, né? Então, está nas mãos muito mais de vocês do que da mim. Tá bom? Muito obrigado para vocês. Agora, como funciona? Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu estou disponível aqui, não tem problema. Ah, tá ali, ó. Tomar uma aguinha aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Parabéns ao Obrigado. Dr. Armando, professor Armando. Muito interessante a sua exposição. E acho que eu sou o único promotor aqui, né, presente. Né, mas eu saí de Campinas para vir assistir essa palestra. Né? Me interessou muito o tema, a novidade do tema, a atualidade do tema. E acho que o senhor trouxe realmente a exposição com características do que se espera das pessoas para se dar bem nessa nova realidade que a gente está enfrentando. Né? Desafio que eu vejo para o Ministério Público, eu achei que o senhor também teve interesse em implantar, né? Trouxe para nós alguns conhecimentos, e agora eu vou tentar devolver um pouquinho das dificuldades e especificidades que a gente tem dentro de uma carreira pública. Né? O Ministério Público, quando eu ingressei há 32 anos atrás, era uma carreira só de promotores. A gente praticamente não tinha funcionário, a estrutura era muito tímida, e as pessoas até prestavam concurso com aquela perspectiva de, olha, eu não vou ser juiz porque eu tenho que gerir pessoas, né? Vou ser promotor porque aí eu trabalho sozinho, fico no meu gabinete, faço o meu trabalho e dou conta da tarefa nossa, que era muito mais processual naquela época do que qualquer outra coisa. Aí o Ministério Público como instituição, ele se desenvolveu a partir da década de 80, né? Para a sociedade, passou a ser uma espécie de escritório de advocacia pública, também, em paralelo às funções tradicionais. E aí assumiu a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, né? E eu, particularmente, tive muita a felicidade de poder ficar numa cidade, né, de uma certa complexidade, como Campinas, como promotor de meio ambiente, principalmente, durante 20 anos. Então, eu tinha que gerenciar, né, uma nova área, uma nova perspectiva, com uma atuação externa, muito mais externa do que processual. E tudo isso que o senhor está falando, eu tive que fazer. Né? Eu tive que me abrir, tive que ter contato com outros profissionais, aprender de outras profissões, né? Desenvolver uma visão multidisciplinar para poder aplicar esses conhecimentos dentro da minha atuação. Então, só que institucionalizar isso é um grande desafio. Né? E eu parabenizo aqui a instituição por estar tentando levar à frente esse trabalho.
Qual que é a nossa dificuldade? A dificuldade é que o papel ainda dos promotores, né, ainda a maioria enxerga o seu papel como um papel estritamente processual. Então, a gente criou uma estrutura grande, né, que talvez, eu não sei, depois os funcionários podem falar até que ponto eles se sentem frustrados, né, de ingressar no Ministério Público e perceber que a atuação que eles têm nem sempre reverte numa melhoria do trabalho do promotor. Eles têm hoje um papel, pelo menos eu vejo assim, posso estar errado, muito mais de apoio material e de apoio administrativo do que propriamente de engajamento. Então, fica difícil no Ministério Público, que é uma instituição modernizada, assim eu reputo, né? É uma instituição interessada em promover o seu corpo de integrantes, sejam eles funcionários, sejam eles membros da carreira. Mas a grande dificuldade no setor público é conseguir essa unidade, que na empresa é mais palpável, vamos dizer assim, como que eu estou contribuindo para o resultado final, né? E eu queria ver se o senhor vislumbra aí alguma dica, né, de como a gente pode integrar melhor essas duas realidades que ainda estão distantes, né, ainda são meio distanciadas, eu percebo assim, a dificuldade de você colocar essa estrutura material e de pessoal, que não é pequena, né, que houve um investimento grande da carreira para se agigantar, para ter esse apoio, mas como traduzir todo esse apoio numa efetividade da melhoria do trabalho do promotor? Desculpe, parabéns mais uma vez. Seu nome? É José Roberto Albejante. Doutor José Roberto, acho que boa parte da tua carreira e da própria explicação que você teve já mostra aí o resultado, né? Embora eu não tenha um conhecimento grande da organização, do Ministério Público de São Paulo, eu posso, depois você me corrige se eu estiver errado, fazer uma associação com sociedades profissionais. Aquelas sociedades que são de médicos, que são de contadores, empresas que trabalham, por exemplo, com auditoria, que tem contadores, hospitais que têm médicos. Então, são sociedades onde, na realidade, esses profissionais, eles têm, mesmo na academia, né, você tem os professores, o mundo acadêmico e a parte administrativa. Então, você tem, na realidade, quase que dois mundos. Então, eu acho que um primeiro passo já foi dado. Pelo menos agora é uma continuação. O segundo passo que eu vejo, e eu também não sei se já foi dado ou não, mas eu imagino que sim, é o alinhamento, na realidade, da liderança nesse sentido do que você está falando. Porque enquanto não houver um alinhamento da liderança e aquilo se reverter em ações concretas, as pessoas continuam enxergando dois mundos, você percebe? Então, na realidade, não é que elas enxergam dois mundos, existem dois mundos. Então, é importante a gente visualizar isso. E pelo que eu estava conversando com o Dr. Paulo, também já foi dado início, quer dizer, já algumas ações que você tem de aproximação. Acho que esses são caminhos, acho que o primeiro passo é o que é dado pelo desenvolvimento, o segundo passo é a questão de você ter um alinhamento da liderança, e aquilo que se reverte em ações concretas para diminuir esses mundos, e aí as ações, em geral, estão relacionadas à gestão de pessoas, de uma forma geral, mas eu acho que tem um terceiro passo, que não depende só de vocês, e que não depende só da liderança do Ministério Público, mas que depende das pessoas. Que você fez uma carreira brilhante, mas você fez, e você tem que merecer você fazer isso. Sabe, você mereceu isso. E eu acho que as pessoas têm que enxergar, e o meu modo de pensar, assim, a gente não está numa corrida de automóveis que vence o primeiro que chegar. Eu acho que a gente está numa maratona. Se você chegar, já é importante. Então, quando o funcionário percebe que ele chegar já é uma coisa positiva, ele vai ter um esforço muito próprio. Então, eu acho que a gente precisa ir para a casa da gente, falar assim, poxa, hoje eu fiz o que era preciso, eu me desenvolvi no que era preciso, independente da ordem. Naturalmente, depois, a coisa vai acontecendo. Então, eu acho que são esses três passos. Mas o terceiro, eu queria destacar, é muito importante que os funcionários tenham uma visão de protagonismo também naquela questão. E que ele perceba que o que ele fizer para ele mesmo, aquilo vai ser revertido para a carreira dele, aqui dentro ou aqui fora, entende? Então, esse eu acho um aspecto muito grande, porque a gente vê muitas vezes uma tendência, eu espero, e aquilo que eu falei, aquele empresário que montou a pequena empresa dele, ele foi atrás dele, assim como o promotor, o procurador e juiz, etc., todos tiveram uma carreira brilhante em função de ter corrido atrás, e assim as pessoas. A gente tem que correr atrás, seja lá, eu daria aqui exemplos totais. Acho que, não sei se ajudaria, mas são inícios, doutor José.
é responsável pelo seu crescimento. Exatamente. E tem que ter essa atitude 24 horas por dia. Eu poderia estar lá em Campinas, sossegado, E só veio aqui. e sair, vim ontem, dormir em São Paulo, para vir aqui, para estar aqui, para assistir, para aprender, né? Para crescer. Mas veja, por exemplo, a atitude que o senhor tomou. O senhor veio de Campinas. Quer dizer, na hora que você vem de Campinas para cá, os trabalhos que você estava lá fazendo, eles param, né? E quando você voltar, talvez tenha mais trabalhos ainda, além daqueles que você deixou. Quer dizer, então, ali, na verdade, você teve um protagonismo de fazer isso. Eu acho que esse é o espírito que as pessoas, na realidade, têm que fazer, mas tem que fazer em tudo, né? Não é só no Ministério Público, é em geral, na sociedade, a gente tem que fazer com muito cuidado as coisas que a gente faz, né? Acho que precisa dormir tranquilo, né? Obrigado. Professor Armando, muito obrigado pela sua presença aqui no Ministério Público. Meu nome é Alfonso Prestes, eu sou procurador de Justiça, hoje assessor do Procurador-Geral. Quero dizer que eu parei uma equipe de 5 funcionários nossos valorosos, que talvez estejam à frente do projeto estratégico mais importante do MP, que é um processo de automação de processos digitais, para virem à palestra. Muito do que o senhor disse, muitos de nós aqui nos identificamos. Eu, particularmente, me identifico muito. Eu fui professor de Direito Penal e, num determinado momento dessa caminhada já promotor, eu não só trabalhava nos meus processos, mas trabalhava com a administração de pessoas e administração, gestão, efetivamente, lá do maior fórum criminal de São Paulo, da Barra Funda. Fiquei 10 anos fazendo isso, e agora me entremeando na vida digital com a questão do CISAP, porque não há outra, efetivamente, essa competência, ela é indispensável hoje e para os próximos anos. Mas essa competência, ela me inquieta um pouco, porque o que mais preocupa para o líder é conseguir o sentimento de pertencimento. E esse sentimento de pertencimento, ele vem através de comunicação, engajamento, reunião, e que todos entendam o que estão fazendo. Se todos não entenderem exatamente o que estão fazendo, se o apertador de porca não entender, não conseguir enxergar o carro no final, esse sentimento de alienação, ele provoca exatamente o efeito contrário, a desmotivação, o desengajamento. Então, essa tem sido sempre minha preocupação em todos os projetos que eu tive a oportunidade, muitos deles o Dr. Paulo me deu o privilégio de poder promover. Assisti recentemente um filme que não é nem muito recente, chamado Xi, não sei se o senhor teve a oportunidade de assistir. É um filme em que a pessoa fala com o assistente pessoal o tempo inteiro, o dia todo, e não interage com nenhuma outra pessoa. Nós temos uma tendência moderna do home working, que é necessário, porque aumenta a produtividade das pessoas, principalmente numa numa cidade em que a mobilidade é tão difícil como São Paulo. Como conciliar essa necessidade da era digital que tende a apartear um pouco as pessoas, né? Com essa necessidade de reuni-las efetivamente. As relações, elas são mais superficiais quando a reunião é por Skype. Eu não consigo, se eu interajo só pela tela, eu não consigo saber das necessidades de cada uma das pessoas que trabalham comigo. Eu sempre fui conhecido como uma pessoa que conhecia a maior parte dos problemas dos funcionários que trabalharam comigo. Quem trabalhou aqui na Barra Funda sabe disso. Como lidar com isso? Hoje, isso para mim é o meu grande desafio. Doutor Afonso, alô? Está escutando? Alô? Olha, doutor Afonso, eu acho que, primeiro, obrigado pela questão. E você colocou um aspecto que está muito conectado a significado do trabalho, a propósito no trabalho, né? Então, quando você tem a oportunidade de participar de alguns projetos desafiadores, eu acho que por si já motiva a pessoa. Agora, por outro lado, eu acho que a gente tem que entender um aspecto que você falou,
Porque às vezes a pessoa ela não consegue perceber que apertar um parafuso é a construção de um carro. Então, se você tem um líder que tem um amadurecimento maior, que tem uma certa maturidade, vamos dizer assim, ele tem que ajudar essa pessoa a enxergar. Então, eu acho que sempre é importante que a materialização do significado do propósito ela seja ajudada a ver, porque nem todo mundo consegue enxergar, porque você compartilha as atividades. Mas, por outro lado, a gente tem que ser verdadeiro também e dizer, olha, nem tudo vai ter propósito e significado, tem coisas que são operacionais, né? Todo mundo faz trabalho operacional, então não dá para a gente fugir disso. Esse é um ponto. Então, eu queria primeiro elogiar o que você faz, e que a resposta, uma delas é exatamente essa. A segunda parte, eu vou te responder isso no mundo de hoje, como eu vejo, mas eu não sei como vai ser para frente. Então, uma vez, eu estava no carro e eu estava conversando com meu filho, Pedro. E aí ele, sabe como é, né? Adolescente pega o WhatsApp e fica no WhatsApp o tempo inteiro, conversando comigo. E aí quem tem filhos, já teve filho adolescente, a gente fala assim, Pedro, com quem você está falando? Tal pessoa. E mora onde? Ah, não sei, falou lá, São Miguel. Você conhecia onde? É na escola? Não, na Paulista. E vocês são amigos há muito tempo? 2 anos. Sabe que você vai perguntando, você vai tirando da pessoa um pouquinho, né? Aí eu falei assim, Pedro, mas vem cá, você mora longe, você não tem carro para ir, vocês não se veem quase. Como é que você faz para se ver? Porque ele falou que era o melhor amigo dele, né? Os melhores amigos. Eu falei, pai, a gente se vê aí 2, 3 vezes por ano, 4 vezes. Você percebe, a amizade dele estava aqui, né? Eu tinha uma funcionária que foi fazer um treinamento nos Estados Unidos e pediu para mim assim, mano, posso emendar para fazer as férias e ir para o Japão? Eu falei, poxa, para o Japão? Mas qual a curiosidade? Por que o Japão? Aí ela falou assim, porque minha melhor amiga é do Japão e eu quero vê-la. Então, eu falei, mas quanto tempo faz? Uns 5 anos que a gente não se vê. Então, eu acho que a gente tem que entender, assim, a lógica do futuro, eu não saberia te dizer, porque as pessoas que nasceram no modelo digital, eles são bem diferentes. Em março agora, eu fiz uma viagem com meu filho, e aquilo me causou, assim, uma surpresa boa, né, no bom sentido. Ele entrou, eu fui buscar um carro na concessionária, às 3 horas da tarde, quando às 4 horas eu estava na casa dele para a gente ir viajar. Quando ele entrou no carro, eu cumprimentou tudo, ele já apertou, pai, vamos me conectar. Apertou, tudo, ele fez 3 toques no painel do carro, já estava conectado. Eu faria isso também, mas eu precisaria com um pouco mais de tempo, né? Eu precisaria olhar qual é o negócio. Tá? Então, o que me surpreendeu é que ele não conhecia o carro, era um carro novo para ele e para mim, e ele fez aquilo. Então, a linguagem digital é uma linguagem muito intuitiva para algumas pessoas que, para mim, que eu quero mexer em tecnologia, mas eu não nasci no ambiente de tecnologia. Então, o meu mundo não é esse, por mais que eu tente me qualificar. Mas então, eu estou falando isso para você porque o futuro eu não sei. Mas hoje, o que eu tenho visto nas empresas é o que você falou da questão da experiência presencial. Mesmo projetos que tenham interações virtuais, precisam existir momentos presenciais. Porque são nesses momentos que a gente tem a perspicácia de ver a pessoa, de sentir a pessoa, de conversar. Você alinha determinadas coisas que o mundo virtual muitas vezes não percebe. Sabe, tem a linguagem gestual, uma coisa que só vendo mesmo, que você percebe. Então, é importante você estar naquele ambiente. Então, eu vejo que o movimento híbrido, quer dizer, uma parte tecnológica, uma parte virtual e uma parte presencial, é o caminho. Não sei por quanto tempo, como eu te falei, talvez alguns jovens entendam que o virtual seja o futuro. Eu hoje trabalho com parte de trabalho virtual, mas eu fui, por exemplo, a gente está fazendo uma implementação global e todas as reuniões são virtuais, mas a gente se reuniu, os líderes globais, agora em Portugal, para a gente fazer uma discussão. Quer dizer, houve um momento presencial. Então, há uma forma híbrida. Eu acho que totalmente virtual é sempre uma questão mais difícil, pelo menos hoje. Para frente, não sei te dizer. Tá bom, doutor? Bom, gente, apenas agradecer mais uma vez, aqui partindo para o encerramento dessa palestra, mas eu não posso deixar, depois de tudo que nós ouvimos hoje, dessa aula extraordinária, em nome do Ministério Público, renovar o convite para todos nós, né? O convite para que nós possamos nos desafiar todo dia, desafiar os seus superiores, buscar sempre a unidade de pensamento e o aprimoramento, porque dessa forma a gente erra cada vez menos. Eu sou
procurador de justiça, estou há 33 anos no Ministério Público, fui convidado para exercer uma função ao lado de colegas extremamente valorosos, de uma equipe muito competente, onde muito do que foi dito também nos fez sentido, mas muito pela intuição, né? Pelo trabalho de intuição, pela a inteligência emocional de várias pessoas que nos circundam e pela visão da absoluta necessidade de que um órgão como o Ministério Público, que lida com pessoas, não com papéis, não com números digitais do processo digital, mas sim com a liberdade, com a vida, com o patrimônio das pessoas, que a gente tenha que se aprimorar, a partir daí criar essas competências, permear essas competências em toda a instituição. Nós criamos um órgão chamado COMEX, que são coordenadorias regionais do nosso setor de planejamento estratégico, onde nós temos quase 150 pessoas que nos ajudam a capilarizar todo esse esforço, né? Então, muitas vezes vocês, e aqui os analistas, né, vão sugerir algo para os seus superiores e às vezes não vão ser bem recebidos, dá aquela frustração porque a pessoa não está na mesma vibe, como a gente brinca, mas não é problema de vocês, é problema daquela pessoa. O que a gente não pode é deixar de fazer o que deve ser feito para nós e para a instituição. Então, muito obrigado mesmo, nós ficamos muito felizes com a sua fala. Seja sempre bem-vindo aqui no retorno. E obrigado vocês que vieram presencialmente, quem está nos assistindo remotamente, e vamos seguir aí construindo essa instituição que, apesar de todos nós, vai estar sempre como função essencial a administração da justiça. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. E aí, o que o senhor achou? Mas o senhor achou que foi dentro?